Bom dia, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar você neste domingo e nesse dia de hoje. Antes de nós darmos início a essa aula da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de convidar você para uma oração nesta manhã. Aonde você estiver, eu te convido a falar com Deus nesta manhã. Excelso Criador, Criador dos céus e da terra, te damos graças, ó Pai, por esta manhã, a qual o Senhor concede a cada um de nós o privilégio, meu Deus, de nos levantarmos, ó Pai, das nossas camas nesta manhã e poder, ó Pai, nesta manhã, te adorar na beleza da tua santidade. Pedimos, ó Pai, nesta manhã a tua direção, para que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos guardar, que este dia, Senhor, seja um dia direcionado por ti, e que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas sobre cada um de nós. Pai, é o que nós te pedimos. Nesta manhã nós estaremos passando a lição de número 8 da nossa EBD, aonde traz como tema apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Eu não sei se você teve a oportunidade de, durante a semana, meditar um pouco nesta lição. A lição é muito interessante. Essa lição ela é bem atual para os dias que hoje nós estamos passando. Essa lição irá falar muito com cada um de nós. Ao estudar essa lição e ao observar alguns pontos, eu vejo o escritor sendo usado por Deus para falar dos dias que nós estamos passando. Então o tema nós já falamos, que é apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. O texto áureo é: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar as tuas obras, que estará no Salmo de número 73 e no seu verso de número 28. A verdade é aplicada, como filhos de Deus, podemos apresentar nosso Pai e nossas e incertezas. Os objetivos da lição nesta manhã é apresentar o conflito existencial que havia em Asaf, ensinar como vencer o sentimento da inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Então, nesta manhã, esta lição serão estes 3 objetivos da lição nesta manhã. Objetivos. O texto de referência, a lição, ela estará baseada no Salmo de número 73 e no Salmo de número 77. O Salmo de número 73 e o verso 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, versículo o 7, o 11 e o 16. Lembrava-me de Deus e me perturbei, e queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembra-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Essa é a referência nesta manhã para a nossa escola e para esta lição. Temos alguns hinos sugeridos, temos 3 hinos sugeridos,
e nós optamos pelo hino de número 4. Eu quero convidar a Ana Laura para nos ajudar neste louvor, no hino de número 4. E ela vai estar louvando aí, nós vamos estar acompanhando nesse louvor. Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos talentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negarás. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como este não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe você nesta manhã.
Que nessa manhã você possa ser um canal de bênção para aqueles que estão à sua volta. Para que nesta manhã você possa ser uma bênção para a sua casa e para a sua família. Seja um propagador das bênçãos do Senhor. Seja um propagador das bênçãos do Senhor. Veio ao meu coração uma palavra quando Moisés manda os espias para observarem a terra. Moisés manda alguns homens para contemplar a terra a qual Deus havia prometido. Os espias ficaram naquela terra observando aquela terra. E muitas coisas naquela terra chamou a atenção daqueles espias. Os frutos daquela terra eram frutos abençoados. Tudo que plantava naquela terra era abençoada. A Bíblia vai dizer que era uma terra que manava leite e mel. Eles observaram tudo naquela terra. Mas eles também observaram que a terra era terra de homens valentes e de gigantes. E quando eles voltam para trazer o relatório a Moisés, a Bíblia Sagrada vai dizer que 10 dos 12 que foram espiar a terra desfaleceram o coração do povo de Deus. É boa, que a terra manava leite e mel, que a terra era produtiva, mas que a terra também havia gigantes. E o coração do povo naquele momento se desfaleceu. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Josué e Caleb se levanta em meio a todo aquele povo e traz àquele povo uma palavra de vitória. Diz a eles que Deus fez com que o mar se abrisse. O mesmo Deus que mandou o maná no deserto. O mesmo Deus que fez águas vivas da rocha brotar. Com certeza daria vitória para eles diante dos gigantes. Nesta manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que está nos vendo, seja por qual lugar que for que você está nos vendo, eu quero profetizar para você nesta manhã que Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma bênção para você. O gigante pode ser gigante, mas Deus é maior do que todas as coisas, tanto na minha vida como na sua vida. Eu profetizo para você nesta manhã. Creia. Creia que Deus te dará vitória. Deus vai levantar aquele que está no leito. Deus vai levantar aquele que está lá no leito. Deus vai tomar ele pelas mãos e vai levantar ele para a glória do seu nome. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Que Deus vai alcançar ele aonde ele estiver. Seja onde ele estiver. Eu profetizo nesta manhã que o Espírito Santo de Deus, ele vai para glorificar o teu nome. Receba esta palavra nesta manhã. Receba esta palavra nesta manhã. A sua casa será lugar de bênção. A sua casa será lugar de vitória. A sua casa será lugar de bênção. A sua casa é lugar de bênção. Eu profetizo nesta manhã que a sua casa é lugar de bênção. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Nós temos um motivo para a nossa oração nesta manhã. Oremos para que Deus fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Vamos orar para que Deus nesta manhã possa fortalecer os cansados e curar as feridas da alma. Uma coisa na caminhada cristã que muitas vezes vem sobre nós é o cansaço.
Mas o cansaço não pode fazer com que nós paremos. Porque quando nós paramos, nós nos tornamos presa fácil para o nosso adversário. Vale nos lembrar do rei Davi, que numa batalha, muito cansado de guerrear, dobrou-se os seus joelhos devido ao cansaço da batalha. E a Bíblia vai nos mostrar que o inimigo, vendo Davi, da maneira como ele estava, veio sobre Davi. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus prepara um dos seus guerreiros que intervém a favor de Davi. Que nesta manhã nós sejamos como este guerreiro. Vamos intervir, vamos orar, vamos falar com Deus acerca daqueles que estão cansados, para que Deus as feridas da alma. Você está cansado, nós estamos cansados, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós já falamos, agora nós vamos à introdução. A introdução, os Salmos de número 73 e 77, muito contribui para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. A misericórdia e a bondade do Senhor, ela sempre vai permanecer com todos aqueles que creem em Deus. Voltando um pouco lá no texto de referência, aonde o escritor vai no Salmo 73 e no Salmo 77, eu quero também fazer como poder dizer, vamos incluir aqui o profeta Abacuque. Eu costumo chamar o profeta Abacuque do profeta das indagações, porque Abacuque, assim como Asaf, ele também começou a indagar. Ele começou a questionar. Lá no livro do profeta Abacuque, eu não sei se você já leu este livro do profeta Abacuque, mas Abacuque vai fazer também alguns questionamentos a Deus. Porque Abacuque também começou a ver a prosperidade daqueles que não serviam a Deus. Abacuque vai até dizer que ele vai subir na torre de vigia para esse livro do profeta Abacuque, que Deus vai então responder a Abacuque. E Deus vai dizer a ele, escreve em letras grandes, para que todo aquele que passe correndo possa ler e observar aquilo que eu estou lhe dizendo. Deus vai responder os questionamentos de Abacuque. Quantos questionamentos nós estamos fazendo durante esse período, né? Que já não pode mais ser chamado de quarentena, mas durante esse período que nós estamos ausente do templo, quantos questionamentos têm surgido? Quantas questões têm surgido nesses dias? Mas eu creio e confio em Deus. Eu creio e confio em Deus. Vamos para o tópico primeiro? Ana Laura. O existencial de Asaf. O Salmo 73 registra os pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. É tão interessante que o Salmo 73, Asaf vai dizer que os pés dele quase se escorregaram, quase que ele desviou do Senhor. Diante de ver a prosperidade, diante de ver que que o ímpio parece que vivia uma vida regaladamente. Então isso chamou a atenção de Asaf. Mas não foi só Asaf que questionou a Deus. O autor aqui da nossa lição nesta manhã,
ele vai nos falar sobre um grande patriarca chamado Jó, que lá no capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 15, ele também vai fazer alguns questionamentos com Deus. Só quando você abre Jó capítulo 39, você vai ver Deus trazendo a Jó algumas respostas para ele. Deus vai perguntar para Jó aonde estava ele quando as suas cabras montaram. Deus é Jó. Então Deus sempre tem uma resposta para os nossos questionamentos. Deus sempre tem uma resposta para nós. Seja na sua palavra, seja no louvor, seja Deus usando um profeta, seja quem for. Deus sempre tem uma resposta para nós. Deus tem uma resposta para esse momento que nós estamos vivendo. Deus tem uma resposta para esse momento que eu e você estamos vivendo. Jeremias também questionou a Deus. Lá no capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, Jeremias também vai questionar a Deus. E Deus também traz uma resposta para o profeta Jeremias. E há um grande dilema aí em Asaf, porque ele via a prosperidade dos ímpios e também como vivendo os valores cristãos em santidade. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida que houve esse questionamento de mim para com Deus. Uma fase da minha vida que eu estava vivendo, eu comecei então a questionar a Deus como Deus. Porque nós, como cristãos, como crentes em Cristo, muitas vezes nós começamos a falar com Deus e a questionar a Deus acerca de algumas situações que nós estamos vivendo. E não foi diferente comigo. E eu louvo a Deus porque Deus deu oração diante daquelas questões. Porque a gente vê a prosperidade daquele que não serve a Deus. Parece que não há aflição, não há dor. Parece que eles não são acometidos de dificuldades. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que assim como a chuva cai para o justo, ela cai também para o injusto. E nós precisamos compreender, nós precisamos entender que no final desta caminhada, nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Tópico 1. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que, já que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações. Ainda assim, desprezar a riqueza da bondade de Deus. Mesmo diante de tanta bondade, mesmo diante de tantos benefícios, ainda é possível encontrar pessoas que desprezam a riqueza da bondade de Deus. Ainda nós encontramos pessoas que estão dispensando essa graça que foi estendida para nós. A graça é favor imerecido, nós não merecíamos. Mas João, escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 3, e no versículo 6, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto de partida é a bondade de Deus que permanece para sempre. Deus tem, mas mesmo assim, ainda nós vamos nos deparar com aqueles que vão recusar esta bondade que Deus está oferecendo ao homem. São pessoas ingratas, são pessoas carregadas de maldades, são pessoas que não vê em sua trajetória de vida a mão de Deus. Deus amou. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um amor maior do que esse? Tem uma graça maior do que essa? Não existe. Tem um feito maior do que esse? Não existe. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que a causa de nós não sermos consumidos, a causa de nós não sermos tragados, a causa de nós não sermos devorados pelo nosso adversário, é a misericórdia de Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Enxergar a bondade de Deus quando tudo vai bem é fácil. Enxergar a bondade de Deus quando a conta bancária está boa é fácil. Mas nós temos que enxergar a bondade de Deus e a sua misericórdia em todo o tempo da nossa vida. Então, esse tópico vai nos falar de Deus. Como Deus tem sido bom. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um profeta chamado Jonas. E nós vamos encontrar este profeta, o qual Deus levantou ele para levar uma palavra a um povo, a uma nação. E esta palavra era uma palavra de conserto. Essa palavra era uma palavra de restauração. Essa palavra era uma palavra para que trouxesse os ninivitas para com Deus. Mas o profeta refugou-se de fazer aquilo que Deus conhece bem essa passagem. Mas o que eu quero dizer é que mesmo diante de tantas atrocidades dos ninivitas, diante de tantos males que aqueles homens praticavam, Deus agiu com amor, Deus agiu com bondade para com eles. Tanto é que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas, por 40 dias, se eu não estiver, ele sai proclamando acerca de Deus na cidade. E o rei traz o povo à conversão. O povo, então, agora volta-se para Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que Deus, então, ele muda a história. Agora, olha a bondade de Deus. Aquele povo reconheceu que Deus é bom. Então, irmão, Deus é bom. A sua bondade, ela é grande para conosco. Como Deus tem sido bom. Poderíamos aqui falar de tantas coisas sobre Deus. A bondade é um princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele, no caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntica ao amor da complacência. Você vê que interessante? É semelhante ao amor do Senhor. Luiz Ana Laura. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram.
Sua fé por um momento abalou-se. Quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. É necessário guardar os nossos corações e a nossa mente. Todo dia é nos oferecido algo para que venha nos levar para longe de Deus. Todo dia que eu e você nos levantamos da nossa cama, nós vamos ser tentados. Nós vamos passar por algumas situações para nos levar a desviar-se ou nós abandonemos a nossa fé. Mas o autor, nesta manhã, ele vai dizer que nós devemos resistir a essas tentações. Nem Cristo ficou imune a isso. E o adversário, Satanás, tentando ele. E Jesus vence a tentação com a palavra. Interessante. Que poder que tem a palavra. Já lá no Éden, Adão e Eva, foi só Satanás incorporar. Primeira sessão espírita. Lá o qual Deus havia dito a ela e ao homem para que não comesse. E ela comeu. E ali houve a desobediência. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, nesta manhã? Que está aí nos vendo, no Face ou no YouTube. Eu acho interessante que, diante do fato ocorrido, o primeiro ato de Adão e Eva foi se esconder. Foi se esconder. E quantas vezes na vida cristã temos contemplado pessoas que, diante dos atos praticados, em vez de ele ou ela confessar aquilo que praticou, aquilo que fez, muitos agem como Adão e Eva, se escondem, omitem aquilo que fizeram, do homem, mas não de Deus, se esquecendo da bondade de Deus. Vamos voltar na bondade? Se esquecendo da bondade de Deus. Porque quando nós reconhecemos que nós erramos, a bondade e a misericórdia do Senhor, irmão, ela vai ser maior do que aquilo que praticamos. Olha o que Davi, olha o Salmo 51 de Davi. Quando Davi confessa, quando Davi reconhece o seu erro. Olha a bondade. Reconheceu o seu erro, aquilo que ele praticou. Davi não resistiu à tentação, mas ele reconheceu que ele errou. E ele sabia que Deus, em sua infinita misericórdia, estaria sobre ele. Então, muitas vezes, devemos vencer as tentações, resisti-la. E resistir como, pastor? Através da palavra. É através da palavra.
É através da palavra. Há muitos anos atrás, quando nós viemos para Cristo, quando Cristo nos aceitou, nós sempre ouvimos os irmãos falando, né? Que alguns diziam que pecou porque errou, porque estava fraco. Aí alguns diziam que o pecado fortalece o crente. Pelo contrário, o pecado, ele afasta o homem de Deus. A desobediência e nós devemos resistir. Paulo vai dizer que até mesmo nós temos que fugir da aparência do mal. Então nós devemos resistir. Olha, Asaf, ele vai dizer quase, quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Eu gosto de uma passagem da Bíblia Sagrada da leitura da Santa Ceia. Que aqueles irmãos que congregam na de Bela Vista sempre me ouvem dizer que Paulo vai dizer que há 3 tipos de crentes na igreja: o fraco, o doente e o que dorme. É tão interessante quando Paulo fala esses 3 tipos de crentes, esses 3 tipos de pessoas que há em nossos meios: o fraco, o que dorme. E agora? Como fazer com que esses venham à vida novamente? Somente pela palavra. Existindo as tentações. Quantos pratos, quantos manjares, quantas coisas são oferecidas a mim e a você para nos levar para longe. Olha o que Asaf vai nos ensinar nesta manhã no Salmo 73. Ele quase, os seus pés escorregaram por ver a prosperidade do ímpio. É necessário guardar os nossos corações e a mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com uma única finalidade: desviar o ser humano do caminho do Senhor e conduzi-lo ao pecado. Isso é induzir eu e você ao erro, ao pecado, ao distanciamento de Deus. Eu vou ler um subsídio da lição do professor. De acordo com Charles Stone, a estreita ligação entre o coração e os pés. Asaf mal podia ficar em pé. A sua probidade se esvaía. Os joelhos se dobravam como um muro que cai. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Interessante o que Charles Spurgeon vai falar. E que nessa manhã você possa vencer. Você possa dizer como Daniel fez. Quando levaram os manjares do rei para ser oferecido a Daniel e aos seus amigos, eles coração não se contaminar com os manjares do rei. Nem Daniel, nem Azarias, nem Ananias, Israel, eles não fizeram parte do manjar do rei. Que nessa manhã nós possamos ser como esses jovens, falar não, resistir, vencer,